Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui o nosso papo é sobre economia, empreendedorismo, finanças. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. O programa de hoje vamos falar sobre o poder da etiqueta. Lembrando você que pode nos assistir nas redes sociais do Papo Certo e também no canal 524 da Claro TV. O programa está no ar. Vem com a gente! Bom, no programa de hoje vamos falar sobre o poder da etiqueta e temos duas convidadas especiais para falar sobre esse tema. Temos aqui a Kátia Costa, que é palestrante e especialista em etiqueta corporativa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. E também a Ana Bom, presidente do Instituto Florescer e também sócia da Tempos Consultoria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Bom, então já vamos fazer o nosso primeiro aquece do programa, né? Vamos falar a primeira pergunta, que até o pessoal fica meio em dúvida. Até estava conversando aqui com a Kátia antes do programa aqui, que eu teve uma empresa que eu fui trainee, e nessa empresa, parte do treinamento, uma pequena módulo do treinamento é sobre etiqueta corporativa. E que a gente acaba, às vezes, achando que a gente está abafando e a gente está errando em muitos pontos, né? E foi um curso que eu fiz que eu gostei bastante, foi bem marcante, né? Então, Kátia, o que é etiqueta corporativa, né? Para que ela serve e por que ela é importante? Sim, a etiqueta é de extrema importância, João, para o nosso dia a dia, tanto na vida social quanto profissional. E especificamente no meio corporativo, ela é uma ferramenta estratégica, poderosa e silenciosa, porque ela se dá nos pequenos detalhes que muitas vezes o profissional não tem essa percepção, ele se projeta de uma forma e é percebido de outra. Isso é até porque etiqueta a gente olha assim, muita etiqueta na mesa, né? Como usar Sim. os talheres e tal, mas tem toda uma etiqueta corporativa que a gente acaba esquecendo e tem um poder muito grande, né? Exatamente, porque assim, a etiqueta muitas vezes isso que tu falaste é perfeito. A maioria das pessoas, quando fala-se a palavra etiqueta, faz a comparação e a simbologia para a etiqueta à mesa. Ah, mas eu não sei, eu sei, acredito que eu saiba me portar bem à mesa com os talheres. Até para a etiqueta à mesa, e especificamente etiqueta nos negócios, que hoje em dia são feitos a maioria das vezes, reuniões de negócios à mesa, seja num café da manhã, num brunch, num almoço ou num jantar para celebrar fechamentos de negócios. Então, a etiqueta vai muito além dos talheres, mas falando especificamente na etiqueta de negócios à mesa, é preciso que a gente saiba entender, fazer a leitura completa dos itens à mesa para sabermos nos comportar adequadamente numa reunião. Porque tu sabes, João, que é muito comum no processo seletivo para grandes funções dentro das empresas, os headhunters profissionais, né, que fazem esse processo seletivo, a última etapa do processo seletivo se dá à mesa, quando são para ascensão de profissionais que querem ascender num novo cargo, numa nova função, numa função estratégica, onde precisam receber profissionais de outros países, com culturas diferentes. Então, eles são avaliados à mesa justamente para saber se sabem se portar à mesa. Não só no posicionamento dos talheres, mas também no tipo de conversa, né, os assuntos, se são adequados para o antes, durante e depois. Porque deve ter uma etiqueta também, tipo, um churrasco é uma coisa, É. um jantar num clube chique é diferente, mas todas têm suas regras de etiqueta. Todas, todas. Todo o ambiente tem o seu código. Né? E tu falou um pouquinho também dessa questão da imagem, da percepção, né? Por que a etiqueta ela tem esse poder, né? De tu, em pouco tempo, tu já tem uma percepção da pessoa. Exatamente. Nós somos avaliados assim numa fração de segundos. E eu falo muito dos meus treinamentos e no treinamento completo, inclusive de etiqueta corporativa, que tem 6 módulos. Dos 6 módulos? 6 módulos. Cada módulo quanto tempo? 2 horas aula de cada módulo. O primeiro módulo é justamente nós entramos na imagem, na reputação. Imagem e reputação.
porque o que você projeta, você atrai. Esse é, inclusive, o capítulo de um livro meu, recentemente lançado. Eu sou coautora de um livro do Núcleo de Consultores da CPA, onde no meu capítulo eu falo justamente sobre este assunto, a questão da imagem, da nossa projeção, da reputação. O quanto é importante nós identificarmos que nem sempre a nossa imagem é a imagem que nós projetamos para os nossos clientes, para o público em geral, as pessoas nos percebem desta maneira. E às vezes é aí que acontece o conflito, quando não estamos em sintonia com a projeção da imagem para aquilo que nós queremos transmitir. Diz a pessoa, tipo, aquela pessoa parece arrogante. E ela não se acha arrogante. E quem que é próximo dela sabe que ela não é arrogante. Mas Exatamente. quem está acompanhando ela meio de longe, pelos alguns movimentos, alguma informação que ela dá ali em poucos segundos, passa a imagem de arrogante. Exatamente. Muitas vezes postura, vestimenta. Na imagem, um dos pilares, dos 3 pilares que eu defendo na etiqueta comportamental inclusiva, é justamente a imagem, né? A imagem pessoal, de que maneira nós nos vestimos, nos portamos, a nossa postura, o tom de voz, o semblante, as expressões faciais, aquele sorriso, aquele aperto de mão com firmeza e não na ponta dos dedos, sabe, quase querendo sair, E ir não aquele quebra, embora, e não e aquele nem quebra-osso. aquele que quebra ou quebra-costela, como diz, né, também não. Então é preciso sim, se impor com firmeza, mas sempre tentando gerar, pensando que eu preciso sempre gerar conexão com o meu interlocutor. E Ana, como é que a etiqueta pode ser uma importante ferramenta na liderança? João, primeiro a gente tem que trazer um contexto de que a etiqueta, ela faz parte de um contexto. A etiqueta ela é comportamento, e o comportamento ele é composto pelo ambiente que a gente vive, pela nossa essência, pela organização que estamos, já que estamos falando sobre corporativo, e pela sociedade. Quando a gente olha para a liderança e olhar a etiqueta para a liderança, ela traz a possibilidade da gente, por meio desses comportamentos sutis, a gente demonstrar autoridade, confiança, a condução da nossa equipe. Por quê? Porque a liderança ela vai ser um espelho. Os nossos liderados, as pessoas que estarão convivendo com a gente, mesmo que não esteja em uma hierarquia mais baixa, mas que esteja na mesma hierarquia ou mais alto, ela vai perceber de acordo com essas sutilezas que a etiqueta comportamental e corporativa ela apresenta. A etiqueta ou a falta dela, ela pode promover ou ela pode excluir. Com todos esses contextos que a Kátia acabou de trazer, pela forma que você senta, pela forma que você fala, pelas informações trazidas durante uma reunião ou mesmo almoço, tu trouxe também as diversas, como eu falei, como a etiqueta ela faz parte do comportamento e o comportamento ele está num contexto social, dependendo do momento social que você está vivendo, que exige um tipo de etiqueta diferente, num churrasco ou numa formalidade que exige outros tipos de etiqueta, existe um código social. As pessoas, muitas vezes, a gente está chegando no fim do ano, vai para as festas de confraternização das empresas e esquece que ali, apesar de ser um momento de confraternização, ainda assim é profissional. Então é importante ter muito cuidado, principalmente aos líderes, conforme eles se comportam, conforme eles utilizam dos códigos da etiqueta para justamente trazer essa confiabilidade, essa autoridade, porque por mais que ele construa isso durante todo um período, durante todo o ano, dependendo de como ele se comporta na festa, aquilo vai refletir por todo o ano seguinte, porque ele vai ser sempre lembrado, não pelo comportamento somente de todo o ano, de todo o trabalho, de todo o processo que ele passou, mas às vezes um mau comportamento em um momento de descontração, num churrasco, numa festa, numa proximidade mais descontraída, aquilo pode gerar consequências talvez nem sempre positivas para a liderança. Então, influencia diretamente, tanto no convívio, tanto no poder de cobrança
das atividades a serem desenvolvidas pelos seus liderados, mas também para possíveis promoção. Fazer um breakzinho isso aqui. João? A tela desligou. A tela? Modo descanso. Essa questão tu falou às vezes um evento marca a pessoa, às vezes na carreira naquela empresa. Sim. Tipo, a pessoa, ela faz tudo certo, mas não consegue mais porque ela lembrar daquele episódio negativo e às vezes até é melhor ela sair da empresa do que ficar lá, porque às vezes aquilo vai impactar toda vez no processo de reunião de promoção, vão lembrar daquele episódio negativo que aconteceu. Exatamente. Toma um pouquinho mais no final do ano, já... Mas as festas de empresas são complicadas. Que a pessoa tá no ambiente. Ah, já te chamou? O pessoal acaba passando, tendo excessos, né? Sim. Né? E esquece, né? Ou também acho que vai na empresa, vai de chinelo, vai de bermuda, tá no ambiente profissional ainda, né? Vamos voltar em ti, já com a pergunta respondida, daí tu já faz o teu complemento Tá. e vai pra próxima. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, a Ana estava comentando essa questão, às vezes um evento, né, pontual, numa festa de final de ano, tem todo um reflexo no ano inteiro e às vezes inesquecível naquela empresa, né, fica marcado. Então é esse cuidado nesses eventos corporativos de ter esse cuidado, de não beber muito, né, de ver vai ser o dress code daquela festa, né, perguntar como é que o pessoal vai, se o pessoal vai mais de uma maneira mais descontraída, se a festa vai ser num parque aquático, se vai ser num salão de um clube, tudo isso impacta, né? Sim. E é de bom tom quando as empresas fazem os eventos de confraternização, eventos no geral, mas já que a gente está trazendo esse contexto específico, que coloque no informativo qual é o dress code, porque aí fica mais fácil das pessoas se adaptarem, para justamente não trazer uma formalidade demais para um churrasco ou uma informalidade para um momento mais formal. Bom, Kátia, nós estamos falando dessa questão de dress code, de vestuário, né? Como o vestuário é importante nessa primeira impressão? Você falou de segundos em segundos tu já tem uma imagem daquela pessoa, é um pré-julgamento. É um pré-julgamento, sim. Infelizmente, nós somos avaliados o tempo inteiro. Então, se eu não conheço, eu chego em um ambiente e eu não conheço meu interlocutor, as pessoas que ali estão, eu estou sendo avaliado. E aí, a minha imagem depende da minha preocupação com o ambiente que eu estou inserida. Primeiro, qual é o ambiente que eu vou estar? É um ambiente corporativo formal? É mais despojado? É uma agência de publicidade? Algo que eu possa ir apresentado de uma maneira mais despojada? Ou eu preciso ir mais formal? Qual é o público-alvo que eu vou? Então, sempre é importante nós analisarmos o contexto. Recebi um convite para estar em um determinado ambiente. Que ambiente é esse? Qual é o público-alvo que estará lá? Qual é o propósito deste evento? Esse público-alvo é um público mais jovem? Vai ter diversidades, né? Diferentes faixas etárias? Eu preciso adequar, inclusive, o meu vocabulário. Então, tudo isso é importante, nós analisarmos este contexto. Porque sim, somos avaliados e muitas vezes nós não temos uma segunda chance de causar essa primeira boa impressão. Então essa frase, ela é bem reflexiva e forte, mas essa questão de você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, ela é verdadeira, porque se eu não tenho a oportunidade de me encontrar novamente com aquele público, com aquela pessoa que eu fui fazer um contato, e eu passo essa má impressão, depois pode levar anos para eu desfazer ou nem conseguir desfazer. Tá, essa é a minha pergunta. Tipo, tu teve uma primeira impressão, tu teve um primeiro encontro, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma reunião de negócios,
E vamos supor que tu teve a segunda chance, que nem sempre tu Uhum. tem, como tu falaste, Sim, nem sempre, é. mas vamos supor que tu tem. Sim. Tu acha que consegue ser revertido essa primeira impressão num segundo encontro? Sempre há, desde que eu busque capacitação, que eu busque conhecimento, que eu busque ajuda de profissionais que vão me auxiliar para que eu possa causar uma segunda Boa impressão. boa impressão. Mas já é um pouco mais difícil, Mais difícil, porque essa mas primeira impressão ela fica ela marcante. fica, mas se eu tenho, eu sempre digo, se nós temos a oportunidade de reverter uma situação, e é para isso que estamos aí, os profissionais estão aí para treinar equipes, sempre que tivermos essa chance, ela é válida. É porque a gente às vezes tem reunião com clientes a todo momento, né? Uhum, Seja na prospecção, seja clientes, reuniões de manutenção, uhum, e às vezes tu pode se encontrar na empresa do cliente, que pode ser uma indústria, pode ser um escritório, e uhum. pode ter então, momentos diferentes. Ele pode vir até o teu escritório e tu vai ter Sim, situações diferentes, né? eu costumo dizer que nós precisamos ficar atentos aos sabotadores de imagem e de comportamento. Por isso é tão importante essa, esse treinamento em etiqueta corporativa, etiqueta social e corporativa. Porque os sabotadores de imagem é esse que pega exatamente nessa primeira boa impressão, que é a vestimenta, se a minha roupa está amassada, se está com bolinha, se está descosturada, ela já está me sabotando É quando eu me porque apresento em um determinado a ambiente. pessoa acha que isso não será percebido, É, mas será percebido. aquela imagem projetada versus eu me projeto de uma maneira e as pessoas me percebem de outra. Opa, mas e o cabelo? Está com aspecto, né? A higiene, a questão da mulheres, maquiagem, muitas vezes faz uma maquiagem over para Um aquele evento que não. determinado Se fosse uma evento, festa local. de gala à noite, talvez estava Sim, ok. então tudo isso, unhas bem feitas, os homens limpas, barba bem feita quando usam barba, a questão do tudo isso a gente analisa causa o primeiro impacto. Muitas vezes até algo que parece imperceptível, mas o perfume. Sabias que o perfume, quando ele é muito forte, ele pode Afastar. distanciar, afastar o meu interlocutor, o meu possível prospect. Então, evitem perfumes fortes, usem perfumes mais suaves, que não vá agredir o olfato da outra pessoa. Então, tudo isso a gente precisa analisar. A questão dos calçados, estão limpos, né? O salto da mulher não está torto. Muitas vezes, né, vai caminhar numa sala, salto torto, ou fazendo muito barulho, em uma reunião de negócios, por exemplo. Tudo isso são sabotadores que depõem contra a nossa imagem. Tipo, eu que trabalho de gravata, né? Mas vai ter momentos em que é melhor tirar a gravata. Tinha um cliente no Tecnopuc, que era um ambiente de tecnologia, um pouco mais Uhum. descontraído. O pessoal ia de sandália, chinelo, bermuda. Então eu era lá o João da gravata, né? Eu ia lá. Então eu tive que tirar para me se inserir naquele Sim, ambiente, sim. embora a minha função, a minha atividade profissional já tenha mais relação com a gravata, mas em alguns momentos é importante eu tirar a gravata para iniciar alguns Sim, momentos. tem que ter essa percepção. Eu, por exemplo, que transito muito nas empresas, ora eu dou treinamento para gestores, para CEOs, ora eu dou para nível de liderança, outras vezes para nível de produção. Então, eu tenho que adequar não só a minha vestimenta, quanto a minha fala, o meu vocabulário, para eu atingir, para eu chegar mais próximo desse meu público-alvo. E Ana, como é que é a etiqueta em relação quando a gente está falando de negócios internacionais com diferentes culturas, em que o jeito, daqui a pouco, aquilo que é certo num país pode ser errado em outro, né? O que a gente pode dizer referente à etiqueta internacional, falando assim, é que com certeza vão ter diferenças. Não todas, nem sempre, mas tem. Então, o que acontece? A gente precisa ter a mente aberta. A mente aberta para poder se adaptar. Não perder a nossa identidade, mas a gente tem que olhar para o outro com mais empatia, porque sim, a cultura é diferente, comportamentos diferentes, gestos diferentes, palavras diferentes, o senso de humor é diferente, e uma palavra que a gente pode trazer como primordial é o respeito. Por mais que nós não possamos
utilizar daquela cultura diferente, mas a gente tem que respeitar. Esse é o essencial para essa adaptação da etiqueta internacional, porque tem países que, por exemplo, fazer um gesto de ok, que a gente é comum, é ofensivo. Eu vou contar algo para você que eu aprendi esses tempos atrás, e olha que a gente está sempre estudando sobre gestos, sobre o pé levantado, dependendo da cultura, isso é uma ofensa, e muita gente não sabe, por isso que é importante a gente abaixar o pé, são sutilezas que, trazendo essa questão que a Kátia falou, da percepção, muitas vezes, ela é inconsciente. E aí a gente volta um pouco sobre a questão da neuropsicologia, porque o nosso cérebro, ele foi feito para fazer com que a gente sobreviva. Então, essa questão da gente analisar rapidamente, ela existe porque a gente precisava entender se aquilo é seguro para mim ou não. Então, quando a gente olha e a gente percebe que algo é seguro, algo está em conformidade, a gente tem a tendência de ser mais aberto e aceitar aquilo mais fácil. Quando a gente olha e percebe que aquilo agrediu de alguma forma, mesmo que inconsciente, tem pessoas que, não gostei do que falando, mas o que é? Não sei o que é, mas eu não gostei. São sutilezas que o inconsciente acaba absorvendo. Então, quando a gente vai para o internacional, isso é amplificado, porque a nossa cultura, pensa assim, aqui dentro do Brasil, se a gente sai do sul e vai para o norte, a cultura é diferente e a gente muitas vezes tem que se adaptar e tem que abrir a mente para a culinária, para a forma de falar, para o sotaque, para os gestos, para o aceitável socialmente, porque lembre lá no início eu falei que a etiqueta ela faz parte da nossa essência, do social, da organização e da cultura da região que a gente está vivendo. Então não adianta a gente simplesmente engessar uma etiqueta que aqui funciona muito bem, ir para outro país e querer exigir que aquilo seja aceitável lá também. Então a gente tem que ter essa mente aberta para adaptação. Por exemplo, eu ia contar essa história que eu aprendi recentemente, referente aqui no Brasil, quando a gente vai pegar um ônibus, o que a gente faz? Normalmente a gente tem a tendência a fazer um gesto mais aberto aqui, mas a gente tem a tendência de fazer isso aqui para chamar o ônibus. Mas a gente não pode fazer isso na Alemanha. Por que acontece? Que ela não é educado? Não, por causa da Segunda Guerra. Isso era um símbolo nazista, fazer isso daqui. Então, lá na Alemanha não se pode, é proibido fazer isso. Só que quando a gente vai para outro país, a gente precisa estudar a história, os gestos, isso é muito importante, para que mesmo que a gente não se utilize daquilo, a gente respeite. Porque muitas vezes o humor, o horário, aqui no Brasil a gente tem um costume muito ruim do atraso. Em vários países, em muitos países, gente, isso não é aceitável, algo que é comum aqui não é aceitável. Então a gente tem que enxergar todas essas nuances internacionais, que são etiquetas internacionais, que aí a gente vai abrindo as etiquetas como se fossem círculos, como se fossem camadas, e a gente vai entendendo que uma etiqueta para estar aqui no programa de TV é outra etiqueta, se caso a gente estivesse em uma outra atividade, talvez se fizéssemos uma reunião em um outro lugar, seria outro, e assim a gente vai desbloqueando círculos de etiqueta baseado na quantidade de pessoas, um ambiente que a gente está vivendo. Então, quando a gente olha para o internacional, é como se fosse um ciclo muito grande, porque tem muitas nuances que a gente tem que prestar atenção. E é claro, a gente sempre lembra, a gente tem uma essência. E a etiqueta, ela até então não é para te formatar e colocar dentro de uma caixinha para que tu pareça um robô. É para entrar naquele contexto de alinhamento do que eu quero, quais são os meus objetivos, onde eu estou, o que eu estou disposta a adaptar para que eu possa me socializar, como tu trouxe o exemplo da tua vestimenta, em um ambiente mais descontraído, para que a gente possa ser aceito, porque como a etiqueta é um comportamento, o ser humano, para que ele possa ser percebido como parte, ele precisa ser aceito. Por isso que a padronização de comportamento por meio da etiqueta, ela facilita essa adaptação. E o internacional, ele olha muito para esse contexto da diferença
cultural. Isso é cultura. Essa questão da adaptação é importante. Eu, há muito, muito tempo atrás, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Fiquei lá em Nova York e tinha colegas do mundo inteiro. Daí, no primeiro dia, nunca me esqueço, que eu fui cumprimentar uma colega japonesa. Já fui dar um abraço, 3 beijinhos, né? E ela botou o braço assim, ó, né? Sim. Depois de 30 dias, né? Foram me levar no aeroporto, eles me deram um abraço me despediram do Brazilian Way, do jeito do brasileiro, né? Para despedir. Mas era uma coisa, tipo, são questões que são culturais. Tu tá no metrô nos Estados Unidos, se 10 pessoas encostarem em ti, são 10 pessoas que vão pedir desculpas. Aqui, se a gente se encostar aqui no ônibus, no metrô, a gente nem pede desculpa. Mas é uma questão cultural que lá é importante. A gorjeta, né, nos Estados Unidos. É muito, muito indelicado você não dar gorjeta. Você pode dar menos, mas se você não dar, é falta de educação, inclusive. Então, essas questões, a entrega do cartão para os orientais, né, que tem que entregar dessa Sim, maneira, assim, sim, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia ou buscar esse conhecimento, né? Sim, é verdade. E detalhes como o toque também, nós brasileiros, os países latinos têm essa questão do toque, muito dos 3 beijinhos, 2 beijinhos, enfim, e o toque, falar encostando na pessoa. Tem algumas culturas que é uma ofensa, isso é uma gafe gravíssima. E mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu sempre falo, evitem o toque, falar tocando nas pessoas, porque isso pode afastar também um possível negócio. A pessoa, às vezes a gente está conversando e a pessoa tocando, mas sabe, e a pessoa vai dando um passinho para trás, vai dando outro passo para trás, é que ela está querendo, justamente, ela não está gostando daquele toque. Então a gente precisa ler e entender esses sinais que são dados. Então a questão do toque é importante, essa questão de pesquisas, como a Ana falou, de estudar as outras culturas é importantíssimo, porque não que seja algo gravíssimo, porque nós somos de outra cultura, mas é educado conhecer, se eu vou para um país, eu pesquisar antes para não cometer muitas gafes. Mas sim, a etiqueta veio, a etiqueta hoje é uma etiqueta contemporânea. A etiqueta que eu dissemino pelo mundo afora é a etiqueta inclusiva, é aquela que veio para acolher, não para afastar. Então, é a etiqueta que, independente de classe social, ela coloca todos no mesmo nível, desde que saibam algumas regras básicas de etiqueta, como se portar em sociedade. A Ana comentou uma questão da pontualidade, né? Nós lá na Fortes atendemos empresas do exterior, de vários, hoje atendemos empresas de 10 países diferentes. São 4 continentes que a gente atende. E essa questão da pontualidade, no início, tipo, a reunião já começa totalmente azeda. Se tu atrasar 1 minuto, a reunião já começou totalmente azeda. Então, a gente sempre fala para quem está chegando na empresa agora, a gente destaca muito essa questão. Tem que, se é uma reunião online, já tem que entrar 5 minutos antes, já para não ter nenhum risco de não funcionar alguma coisa e tal, porque já a reunião já vai começar com problema a reunião. Sim, isso afasta, né? Essa questão da pontualidade entra naquela palavra primordial do respeito. A partir do momento que você atrasa, a comunicação que você está passando para o outro é que o seu tempo é valioso, mas o da outra pessoa não. Exatamente. Então, por isso que a pontualidade é tão importante e aqui no Brasil não é tão valorizado. Eu não vou generalizar, porque muitas pessoas respeitam, mas no contexto geral, a gente lá 10 fora minutos sempre... aceita. 10 minutos de Pois atraso aceita. Lá fora, a gente é sempre muito lembrado, quando a gente conversa com empresas, com pessoas de outros países, sempre tem essa observação da pontualidade. Então, é algo que a gente sempre trabalha muito, que sejam pontuais, porque lá eles são pontuais, eles vão cobrar isso de ti também. Isso pode abrir portas ou fechar portas. E a partir do momento que fecha uma porta para uma empresa lá, assim como aqui no Brasil, o boca a boca chega, e isso pode gerar consequências muito grandes dentro dos seus negócios. Estava contando também esses dias uma história de uma brasileira que estava no campus da faculdade e marcaram uma janta, já é tarde, 8 horas, já é tarde lá, né? 8 horas, e ela chegou às 9. Ela chegou, todo mundo tá indo embora, já tinha jantado, já marcado às 8, chegou às 9, todo mundo tá indo embora já. Porque a consideração é exatamente o que a Ana falou, é o respeito e consideração pelo tempo do outro.
Kátia, e como é que a etiqueta pode afetar a área de vendas? Muito, afeta diretamente, porque aquele profissional de vendas que não sabe se portar, imagem, postura, tom de voz adequado, não gera conexão com o seu possível cliente, ele afeta porque ele não fecha negócios. Então ele tem que exercitar a escuta ativa, por exemplo, é uma ferramenta, uma habilidade essencial no mundo de vendas, porque o vendedor precisa, esse comercial precisa exercitar a escuta ativa, porque escutar é diferente de ouvir, né, João? Eu sempre digo, gosto de falar isso, escutar é diferente de ouvir. Eu posso ouvir, entra aqui e sai aqui, ou eu escuto com atenção plena, exercito a escuta ativa, e escuto com atenção plena, com respeito pelo que o outro está me dizendo, e aí sim eu consigo elaborar uma solução para esse cliente. Agora, se eu interrompo a conversa, a cada uma, duas palavras, a pessoa está falando e eu interrompo, mas tenho isso, mas tenho aquilo, eu acabo, de novo, fechando portas e afastando esse possível cliente. Então, eu, de uma forma inteligente, exercito a escuta ativa e aí sim eu vislumbro aquilo que eu posso, de solução, aquilo que eu posso atender, levar para o meu cliente. Então, etiqueta ajuda a vender mais. Então, Ajuda a vender é mais. importante. Então, o pessoal está nos assistindo, trabalha com vendas, né? Que é importante, quer vender mais. Então, tem que se aprofundar e buscar um pouco mais de conhecimento sobre etiqueta, porque isso vai te ajudar em melhores resultados. Sim, não só na comunicação verbal, como a não verbal, como nós falamos, né, anteriormente, na questão da imagem, da postura. O grande problema que eu falo muito, que vocês estão destacando aqui, é que às vezes não tem a segunda impressão, né? Isso, se não tem a Não segunda tem a segunda impressão, chance. não E às acontece vezes, mais. mesmo tu tendo a oportunidade, tu não consegue desfazer aquela primeira E impressão. às vezes pode demorar anos para reverter, né? Bom, Ana, como é que gerenciar essa falta de etiqueta no teu time? Né? De repente o pessoal vai para uma reunião, não tem um bom comportamento adequado. Como é que tu dá esse feedback para a pessoa para que ela, você não está se comportando de maneira adequada, a sua roupa não está condizente com a cultura da empresa? Vamos entrar em vários aspectos aí que tu mesmo já trouxe. Primeiro, o time, ele é um espelho da liderança e da cultura da empresa. Então, se o líder está percebendo que aquele time, que aquela equipe não está engajada e não está desenvolvendo conforme deveria estar, primeiro tem que observar, a empresa tem uma cultura forte de deixar explícito o que ela espera dos funcionários, que é o que a gente chama a cultura organizacional. O que a cultura organizacional diz? O que o código de conduta daquela empresa, quando tu faz consultoria, tu sabe o quanto isso é importante, porque se cada colaborador da equipe ele está agindo de uma forma em diferentes aspectos, cada um indo para uma direção, existe uma falta de congruência ou da liderança ou da clareza da cultura organizacional. Se fosse um que tivesse fazendo algo destacado diferente dos outros, talvez seria aquela pessoa e aí atuar diretamente de forma individual com aquele profissional seria mais adequado. Agora, se está toda a equipe, é importante que, primeiro, o líder revise o que a cultura organizacional diz, referente a todas as formalidades de formalização de comportamento e etiqueta dentro da organização. Se isso existe e está claro, a equipe é o espelho do líder. O líder tem que fazer uma reflexão de como ele está se comportando, que ele não está demonstrando para a equipe a forma correta de desenvolver. E aí vem a necessidade de fazer uma capacitação de etiqueta corporativa, dependendo, depois de fazer uma análise, diagnóstico e perceber quais as necessidades de melhoria, ou fazer uma capacitação de liderança para ele entender melhor
o que não está sendo bem conduzido junto àquela equipe. Então, a gente entra em todos esses viés. E eu queria deixar aqui também a informação de que eu já fui aluna da Kátia, eu já fiz o curso de etiqueta junto com ela, realizado pelo NUCOM, que é o Núcleo de Consultores da Associação Comercial de Porto Alegre. Ela foi nossa professora, ela é nucleada e trouxe, né, essa possibilidade de nós fazermos essa capacitação. E a gente percebe nessas sutilezas o quão é importante e o quão influencia aprender isso e adequar isso para que a gente possa demonstrar por meio de comportamentos também para a nossa equipe, não somente naquele antigo ditado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso só existe na teoria. Na prática, eles vão fazer exatamente aquilo que o líder está fazendo. Então, se a equipe não está se comportando como deveria, não está agindo como deveria, olha para a liderança e olha para os norteadores estratégicos da organização. Acho que na organização é importante, na foto a gente fala muito isso, na entrevista, já fala como é o dress code da empresa, né? Sim. Que pode ser que a pessoa não queira, não se sinta bem trabalhando Sim. daquela maneira. Então é importante deixar essa comunicação clara para ver como que a empresa trabalha, para que ela também possa saber se ela vai se encaixar nesse código interno, né? Exatamente. Nesse código de conduta para se adaptar. Mas, Kátia, tem uma pergunta para ti, que antes da pandemia, de 10 reuniões que tinha aqui no escritório, 9 eram presenciais e uma era online, né? Depois da pandemia, teve uma grande mudança comportamental em todas as pessoas, as empresas, né? E hoje, eu vou dizer assim que de 10 reuniões, 9 online e uma presencial, né? Só que a gente, talvez algumas pessoas já tinham alguma noção, algumas pessoas já tinham noção de etiqueta, de uma reunião presencial, mas não sabe que tem etiquetas nas reuniões online. Tu poderia falar um pouquinho para a nossa audiência o que são essas regras importantes para uma reunião online? Sim, as regras são extremamente importantes. Eu costumo dizer que o mesmo respeito que eu tenho em uma reunião presencial, essa preocupação com o meu visual, com a imagem, com o respeito da pontualidade, eu preciso ter nas reuniões online também, alinhado a outros detalhes, como por exemplo, câmera aberta, porque é o respeito não só pelos participantes, mas pela pessoa que está falando. E a pessoa, de repente, está na reunião, desliga a câmera, do nada liga a câmera de novo. Será que ela não teria que pedir licença? Vou desligar a câmera por alguns segundos, daqui a pouco. Do nada a pessoa desaparece, daqui a pouco a pessoa aparece do nada. Sim, às vezes é importante, se a pessoa tem algo que precisa se ausentar por algum, ela usa o chat. E ali ela coloca: vou precisar sair mais cedo, me ausentar mais cedo, vou precisar desligar a câmera por alguns minutos. Mas o ideal é que a câmera fique aberta todo o tempo, porque é como se eu estivesse aqui falando com vocês. Eu tenho que ter o mesmo respeito. O respeito é o mesmo, presencial e online. Outra questão importante no online, cuidar da ambientação, onde eu estou. Eu estou na cama, eu estou na sala, eu estou no escritório, eu estou com uma janela atrás que está passando carros, está passando pessoas, e aí tira a atenção de quem está falando, porque aí o outro colega está preocupado com o que está passando lá atrás. Então, tudo isso eu preciso analisar. Microfone, não estou falando, microfone mutado, para que outros barulhos não interfiram ali nesta reunião online. Então, é importante. Preciso falar, utiliza a mãozinha lá, tenha o sinalzinho da mão, levanta a mão, é como se eu estivesse presencial aqui. Precisar falar, peço licença para falar. No online é a mesma coisa, o respeito é a premissa. Acho que é interessante. E também, acho que está em reunião, ela começa a fazer um lanche na hora. Pode? Não. No presencial eu faço, a pergunta é essa, eu faço no presencial? Daqui a pouco Numa só- reunião presencial eu começo a comer aleatoriamente, eu começo a lixar as unhas, como eu já participei de reuniões online, onde a pessoa, o palestrante lá falando, o professor e ela lá, será que eu vou ter a mesma atenção? Será que eu faria isso presencialmente?
Não, se a resposta for não, não faço. Não faço. A pessoa, daqui a pouco começa a comer, começa uma reunião, começa a comer bolacha, começa Exato, é. parece estar em outro planeta, Aí né? levanta, aí vem o cachorro. A gente sabe. É que tipo. De novo, o ambiente, a gente precisa. Que tipo de reunião é? É uma aula online? É uma reunião importante de negócios? Eu preciso ter esse. É algo mais descontraído que o próprio palestrante diz: olha, vocês podem ficar à vontade. É diferente, Não, tá numa mas eu aula, tomar preciso. chimarrão. É. Tem gente que toma, tudo bem, acho que talvez numa Sim, aula tá sim, meio tudo bem, tranquilo. porque muitas vezes presencialmente eu posso fazer isso mesmo, se eu tiver. Importante pedir permissão, né? Eu acho sempre importante a gente pedir permissão para o organizador desta Bom, reunião, desta aula. e Ana, como é que a etiqueta pode ajudar na construção de credibilidade? A gente já trouxe bem esse contexto referente à autoridade, confiabilidade, constância. É importante porque, apesar da etiqueta ser uma ferramenta que você pode utilizar e gerar uma boa primeira impressão, aquilo pode ser constante, porque tu pode perder essa boa primeira impressão se você não mantiver. Aí, ao não manter essa boa impressão, essa etiqueta, tu perde autoridade e perde confiança. Confiança e autoridade são pilares essenciais para negócios. É uma. Olha, eu digo assim que sem esse pilar, sem essa base, tu não faz Não negócio. faz. Tu não faz negócio. Sem confiança e credibilidade, essa pessoa, às vezes, ela põe em xeque ou põe em risco, né, a sua reputação, a sua credibilidade, porque não vai dar nada. Só que se acontecer aquilo ali, para te recuperar, às vezes tu não recupera de novo. Sim, e como a gente está falando, a etiqueta é o comportamento. Conforme você vai se utilizando dessa ferramenta, aprimorando, trazendo para o teu dia a dia, muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu só faço isso em casa, eu só faço isso com os amigos, mas quando chegar o momento certo, lá, formal, eu vou saber utilizar. É o contrário, porque tudo é treinamento. Tudo é dia a dia. Quanto mais você se utiliza das técnicas de etiqueta, mais aquilo vai incorporando no teu dia a dia, mais aquilo vai ficando comum. Então, quando de fato for essencial a utilização, aquilo já é mais comum para ti. É como se fosse andar de bicicleta. Naturalmente aquilo vai acontecer. Se tu começa a pensar assim, não, só vou usar quando for preciso, chega lá no momento, aí tu tá que nem um roupazinho. Mas como é que é isso aqui mesmo? E como é que utiliza? Então, traga essa naturalidade por meio do uso constante, porque ali vai se tornar parte da sua essência. Aquilo acaba se tornando, a etiqueta acaba se tornando parte de ti, e aquilo já não vai sair como utilização de uma ferramenta, e sim parte do meu comportamento cotidiano. Não, é importantíssimo. A credibilidade e reputação é a base de tudo. Bom, Kátia, também é muito comum a gente tem participado de reuniões de network, né? A Associação Comercial, a gente deve promover alguns eventos, a Câmara Americana aqui, a Anshan, faz alguns eventos que a gente participa. Enfim, de vários momentos a gente tem isso e as pessoas acabam, nessas reuniões de network, acabam se sentindo excluídas. Eu vou lá, mas não fechou nenhum negócio. Eu fui lá, mas não consegui conhecer ninguém. Que de repente, será que essa pessoa está fazendo os comportamentos adequados para participar do network, para poder realmente se conectar com as pessoas? Que dicas de etiqueta tu acha importante, por exemplo, num desses eventos de network? Sim, nesses eventos de network é importantíssimo a pessoa ter a consciência de eu ser interessante e não interesseira. Isso é a mais comum, assim. Então, Só quer vender, que chegar, você quer vender, exato, vender. chego lá e acho que eu já vou fechar. Esses eventos geralmente não são eventos para se fechar negócio, são eventos para prospectar, para fazer parcerias, fazer bons relacionamentos. E eu preciso estar de mente aberta para me comunicar com várias pessoas. Se eu estou num evento, é um evento grande de networking, eu não tenho como o organizador do evento me apresentar a todas as pessoas. Então, o que eu faço? Eu me auto-apresento
aqueles grupos que eu acho mais interessante. Eu vou fazer uma pesquisa prévia de novo, pesquisa do ambiente, o público-alvo, qual é o propósito desse network? Ele realmente é para o meu negócio? O público-alvo que estará lá é para o meu negócio? Porque muitas vezes eu estou no ambiente errado. A gente sempre fala muito de ambiência, mas eu preciso saber que ambiência é essa que eu quero estar presente, que tenha sintonia e conexão com o meu negócio. Porque nós somos embaixadores da marca, da nossa marca, primeiro da nossa marca pessoal, enquanto profissional, enquanto pessoa e profissional. Nós somos os embaixadores da nossa marca. Depois da marca que nós representamos. Então, essa é uma ferramenta extremamente estratégica, mas eu preciso ter esta consciência. Que evento eu vou estar inserida, né? E aí eu me auto-apresentar, eu conversar ora com um grupo de pessoas, ora com outro, não ficar só num grupinho onde eu não tenho a oportunidade de conhecer outras pessoas. Hoje em dia fala-se do cartão, né, de visitas. Hoje não se usa mais cartão. Sim, ainda se usa. Ainda é uma ferramenta Pode ter outros importante. também, mas tem que ter uma forma de... Posso ter o cartão online, mas o cartão físico, ele ainda é, sim, muito bem aceito por algumas pessoas. Então, é importante a gente ter em que momento eu dou esse cartão. Bom, se eu estou num evento de network, um evento grande, que às vezes eu vou falar com o João, vou falar com a Ana e depois eu já vou para outro grupo, daqui a pouco a Ana foi embora e eu não entreguei o cartão. Então, nos eventos de networking, o ideal é eu entregar este cartão na hora que eu me apresento, que eu estou conversando com a pessoa, eu já entrego e depois circulo para outros lugares. É diferente de uma reunião de negócios onde eu entrego o cartão no final da reunião para as pessoas. Sim. Tá? Então, num evento de network, a gente precisa ter essa percepção. Se eu não tenho cartão físico, eu me apresento, eu já divulgo a minha rede social, já troco informações, porque depois eu vou circular e daqui a pouco a pessoa foi embora. E aí eu perdi a oportunidade de fazer... Eu acho importante essa questão da pessoa nesses eventos, ela também escutar, né? Ela se interessar genuinamente pelo negócio da outra pessoa que está ali, até para ver se tem match, né? Sim. De a pessoa só quer falar da sua empresa, não escuta os outros. Qual é a probabilidade de alguém fechar o negócio? Tu nem escutou a outra pessoa falar, tu acha que ela vai se interessar por ti, né? Sim, de novo aquela importância de exercitar a escutativa. Quando você vai nesses eventos, você está à procura de parceiros, estou à procura de fornecedores e de clientes também, pode ser. Mas não necessariamente somente querer vender, né? Porque tu tem que conhecer as pessoas, se conectar com as pessoas. Isso acaba ficando em segundo plano ou a pessoa não falar. Já vi uma pessoa que participei da Enchan, João, mas saí porque não fechei negócio. Bom, primeiro tu tinha que pular um pouquinho o que tu quer lá, né? Conectar com pessoas. Segundo, tá no evento, tem que conversar com as pessoas. Se não conversar com ninguém, qual o resultado que vai acontecer? Nenhum, né? Essa questão de... Bom, Iana, e qual é a regra de ouro com etiqueta com clientes top? Aqueles clientes que é teu maior cliente da tua consultoria, né? Ou alguém está nos assistindo, o seu maior cliente. A etiqueta é a mesma ou a gente muda alguma coisa? Vamos entrar no contexto de depende, né? Depende do ambiente, depende do cliente. Muitas vezes a gente tem que observar também uma postura de não é como eu chego, mas como aquele cliente quer que eu chegue. Entendeu? A personalização, tu entra no contexto de personalização. Se tu for, assim, atender clientes no geral, inclusive esses clientes, igual tu traz nessa questão top, você chega lá, eu tenho isso aqui para ti. Às vezes aquilo não é o que ele precisa, ou aquilo que ele quer. Porque normalmente o cliente, ele exige mais, esses clientes que... Igual tu trouxe essa expressão, cliente top, eles são mais exigentes, mais criteriosos, porque ele tem poder de barganha. Ele não precisa simplesmente só comprar de ti, porque assim como você vai estar oferecendo seu serviço, vários outros estarão. Entra no contexto de reputação, porque igual você trouxe, quando você vai para um ambiente onde você está fazendo um networking, não necessariamente você vai fechar o negócio ali na hora,
Por quê? Porque aquela pessoa vai ver quantas pessoas estão disponibilizando o mesmo produto ou serviço que você disponibiliza. Ela vai estudar sobre a credibilidade, sobre a pessoa que está à frente daquele negócio, a reputação dela, a credibilidade dela. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa vender para um cliente que a gente gostaria, ou um high ticket, ou alguém que muitas vezes não é um high ticket, mas vai te abrir caminhos, ele vai ser alguém que vai te levar para um meio, para uma roda de outros clientes que você gostaria de estar. Principalmente porque os clientes tops, eles têm as suas bolhas. E é a questão de furar a bolha. Para que você possa furar aquela bolha, muitas vezes você precisa ser levado. E você é muitas vezes levado pelo seu resultado, pelo seu histórico, pela sua credibilidade, pela sua etiqueta, pela sua aparência. Só que as pessoas têm que tomar muito cuidado com a preocupação de parecer ser e não ser. Sim, porque isso é falso, né? Daqui a pouco vai... Porque o parecer ser, ele logo ali cai, como uma máscara. Você tem que parecer ser o que você é. Às vezes a pessoa não consegue parecer o que ela realmente é. Isso é um Sim. problema. Porque é melhor você fazer uma construção de uma base mais segura, mais estruturada, de entregas de resultados, e você começar a galgar aqueles clientes daquele círculo que você quer. Você fez uma entrega, foi de um resultado muito positivo, é mais fácil tu entrar naquele meio e naquele círculo, porque eles têm as bolhas deles e eles se conversam e eles se entendem, e esses clientes normalmente sabem indicar, olha, já fiz serviço, pode fazer que para o meu serviço eu gostei, o produto eu gostei, então isso facilita esse acesso, mas isso tem que ter uma base muito bem construída para que você possa chegar e permanecer, porque também, se tu chegar e você não tiver uma base muito bem construída, resultados relevantes e positivos, você vai entrar e da mesma forma que você vai entrar e você vai sair e voltar é muito mais difícil. Com certeza. Bom, Kátia, e a questão assim, quando a pessoa está falando e a pessoa interrompe, né? Ela está falando realmente numa reunião da empresa e tal, falando algo muito importante, e daqui a pouco tu é sempre interrompido. Como manter a etiqueta, o que fazer nesses casos? Bom, em primeiro lugar, manter a calma. É a premissa da vez. Manter a calma, respira fundo, aguarda a oportunidade de retomar o seu assunto e aí vem. E aí, continua o que estava falando bom, como eu estava para concluir aquilo que eu estava falando, e aí continua. Automaticamente, aquela pessoa que interrompeu, ela vai se dar por conta. Opa, eu falei antes da hora. Porque é aquela ânsia de falar, eu preciso falar. Então, de novo, escuta ativa, exercita essa capacidade. A etiqueta, eu costumo dizer que a etiqueta, antes de ser, eu preciso ser essência para depois capacidade. Então, só capacitação técnica não é suficiente, porque a capacitação técnica, ela abre portas, mas é o comportamento que as mantém abertas. E aí era exatamente o que a Ana falava, essa questão de manter a boa etiqueta, o bom comportamento. E a gente só consegue superar a expectativa de um cliente, seja ele de que nível for, com esse lastro, que é saber essas regras básicas de comportamento, porque de nada adianta eu ter capacitação se eu não sei me portar diante das pessoas. Então, é superar as expectativas com uma boa experiência, conhecendo bem esses diferentes tipos de clientes, e essa questão do interromper é isso, é exercitar de novo, calma, escutativa, esperar o outro falar, concluir o raciocínio para depois entrar com o seu. Bom, então já estamos nos minutinhos finais. Antes, eu queria fazer uma pergunta antes de terminar, que é sobre a questão do uso do celular, né? Qual é a etiqueta da pessoa estar numa reunião e começa a mexer no celular? E temos uma outra coisa hoje que eu
Eu já pensei em comprar e não comprei por causa disso, que é o smartwatch. Da pessoa fica aqui, né? Tá na reunião, fica aqui, ó, lendo mensagem, Sim. vendo mensagem. Qual a orientação? De novo, celular, ele deve estar num evento, uma reunião de negócios, sempre no silencioso. A mesa, nem pensar. Eu digo que a mesa são só os utensílios da mesa. Não vai chave de carro, não vai celular, não vai óculos, Bolsa. não vai carteira, não vai bolsa. Então, a mesa, eu não deu. O celular, por exemplo, mulher guardado na bolsa, homem no bolso, né? Do seu terno, se tiver bolso interno. E aí, quando eu posso usar? Bom, se é algo urgente ou eu preciso de mostrar uma ferramenta, uma informação, eu estou na reunião de negócios, porque hoje o celular se tornou algo que... Um computador ali, né? Sim. Então, eu tenho todas as informações ali. Ok, aí sim eu uso o celular. Mas se não, é sempre desligado, sempre no silencioso. Evito, porque o contato seja ele online ou presencial, é o respeito pelo outro. Então, eu estou falando, enquanto o outro está falando, eu estou ouvindo e vice-versa. Então, não há espaço para essas pequenas distrações. Muitas vezes a gente nota as pessoas numa reunião online ou até mesmo presencial, enquanto o outro está falando, ele está ali vendo, né, mensagem que chegou, e aí a ansiedade, eu Você preciso começa a responder, responder. e aí a pessoa está falando, então é um profundo desrespeito. Bom, nosso programa chegou ao final, passou voando, então eu queria que vocês falassem considerações finais para a nossa audiência, 1 minutinho para cada uma. Certo. Bom, primeiro, reforçar o meu propósito enquanto especialista em etiqueta corporativa, que é o de disseminar e incentivar a etiqueta de forma inclusiva. Aquela etiqueta que acolhe, não a etiqueta que afasta. É mostrar às pessoas que qualquer pessoa, independente de gênero, raça, credo ou condição social, ela pode ir e vir com segurança e autoconfiança, desde que atente a algumas regras básicas de etiqueta. Obrigado. Ana? E lembrar que a etiqueta ela facilita o nosso convívio. A partir do momento que aquilo se torna comum, a gente não precisa ficar racionalizando o que se tem que fazer e a gente padroniza a forma de se comunicar e a convivência se torna mais harmoniosa. A convivência harmoniosa, tanto dentro como expressar essa vivência, ela pode gerar negócios, ela pode aproximar ou ela pode também trazer prejuízo. Então, muito cuidado com a etiqueta, porque a falta dela pode fazer perder um cliente ou, dentro das redes sociais, acabar levando uma comunicação negativa da empresa que pode gerar até processos. Então, utilize dessa ferramenta para ter ganhos positivos nos teus negócios e também capacitar os seus funcionários e colaboradores para que eles possam representar a sua empresa, a sua organização e mostrar ali a sua confiabilidade, a sua competência e os seus resultados. Obrigado, Kátia. Obrigado, Obrigada. Ana. Eu quero agradecer também a nossa equipe de produção aqui que faz o programa acontecer e agradecer a você, a nossa qualificada audiência, pelo todo dia estar nos acompanhando de segunda a quarta-feira aqui na RSP TV, no canal 524. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.